Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai Santo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei mais conhecido ainda, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Meus irmãos queridos, lendo agora o Evangelho, proclamando para vocês, eu me recordava ainda de alguns capítulos antes deste. Esse texto que acabamos de ler é do capítulo 17 do Evangelho de São João, finalzinho da oração sacerdotal do Senhor. Mais uma vez, Jesus pede por esta união dos discípulos com Ele, da mesma forma como Jesus permanece unido ao coração e à obra do Pai, à vontade do Pai. Vale a pena recordar capítulos antes, quando Jesus dizia para os seus discípulos que eles precisam permanecer nos ensinamentos que Ele lhes confiou, porque, disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. E o ramo, se ele não estiver enxertado na videira verdadeira, o ramo não serve para mais nada, senão para ser cortado, lançado fora e queimado ao fogo. Por isso, nós pedimos que Deus realize nesta semana de oração pela unidade dos cristãos, que Ele realize na vida da Igreja este mistério de unidade. Unidade que é, primeiro, unidade com Cristo e, por causa de Cristo, com todo o corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Nesse sentido, se padecemos dificuldades, padecemos as dificuldades de todo o corpo místico, sofremos com a Igreja e nos alegramos com a Igreja. Da mesma forma como também experimentamos as chagas de Cristo, estamos unidos ao mistério da paixão do Senhor. Como diria Paulo, completamos em nossa vida o mistério da paixão do Senhor, para também sermos merecedores de experimentar o dom da sua glória. Pelo batismo, mergulhamos na morte de Cristo e ressurgimos já para uma vida nova
que carregamos como semente de eternidade em nós. Precisamos viver unidos em Cristo. Precisamos permanecer enxertados na videira verdadeira. Não há outro nome dado aos homens pelo qual a humanidade possa ser salva, senão o nome de Jesus. Caminhamos aqui no Brasil e em muitos lugares para um novo momento desta etapa de emergência que nos tem acompanhado já há 2 meses e meio aproximadamente. Papa Francisco, dias atrás, ainda em tempo de quarentena de maior fechamento em Roma, em tempo ainda de abundância de casos, de contaminações e mortes, Papa Francisco dizia à humanidade que nós deveríamos nos preparar para os tempos melhores que viriam, porque eles viriam, eles chegariam. Sem dúvida alguma, nós ainda no Brasil enfrentamos tempos difíceis. Em relação à Europa, estamos atrasados em 2 meses dentro do processo que se vê hoje lá, de diminuição de casos, de estancamento desta pandemia mundial, mas chegaremos também a esta meta. E nós queremos pedir a Deus que nos dê a graça de nos prepararmos para os tempos melhores que virão. De nos prepararmos para podermos viver melhor a oportunidade que Deus nos dará de uma vida melhor. Porque este é o grande desafio da fé cristã. Se fosse para que vivêssemos da mesma forma e do mesmo jeito, não precisaríamos de Cristo. Jesus vem e traz nos seus braços a revelação do amor de Deus. Jesus vem e anuncia para a humanidade o tempo do perdão, o tempo do jubileu da misericórdia. Foi uma escolha de Deus, não foi uma escolha humana. Os homens permanecem na dinâmica do olho por olho, dente por dente, da vingança, do ódio, da retribuição do mal pelo mal, da incapacidade de perdoar. Deus não age assim, Deus não é assim, Deus é Deus. Conhecer a Deus, conhecer o coração de Deus, contemplar o mistério de Deus e desejar ser de Deus e ter no coração os afetos que nutrem o coração de Deus, precisa ser a meta da humanidade redimida pelo sangue de Cristo na cruz. Porque se fosse para que vivêssemos da mesma maneira, se fosse para que a nossa vida continuasse tendo as mesmas metas e a mesma finalidade, sermos cortados e lançados ao fogo, não precisaríamos de Jesus Cristo. Mas se o Filho de Deus vem a nós para que a nossa vida mude de rumo, para que nós nos convertamos, para que a direção dos nossos pensamentos, palavras, atos, para que a direção de todas as coisas mude, para que nós possamos caminhar em direção a Deus e não nos afastemos do seu amor fiel e infinito. Por isso, pedindo o derramamento do Espírito Santo na nossa vida nesta semana, pedimos que nós possamos cada dia retomar este nosso mergulho de unidade com Cristo. Nós somos de Cristo. Nós pertencemos a Cristo. Ele é o Senhor da nossa vida. Estamos debaixo da proteção, da sombra de Deus. Não desejemos outra proteção. Não desejemos
outra árvore da vida senão aquela que foi plantada no Calvário, a árvore da cruz. O ser humano, agindo por conta própria, agindo em função da tentação e do tentador, deseja se apossar pelo seu poder da árvore do paraíso. Uma árvore terrestre, uma criatura. Deus, na sua benevolência, vem ao mundo e planta no altar do mundo, no Calvário, uma outra árvore, a árvore da cruz. Para além da cruz, o crucificado nela. Uma profunda unidade de amor, porque ali no Calvário, Jesus assume tudo que é nosso, como desde a sua encarnação assumiu a nossa humanidade. Assume o peso dilacerador da consequência do pecado original e da desobediência. E ali, no altar do Calvário, no altar do mundo, está a verdadeira árvore do paraíso, está a árvore cujas folhas curam as feridas da humanidade, a árvore plantada junto às águas correntes da graça. É a árvore que Deus dá à humanidade, de tal modo que todos que olham para a cruz têm a possibilidade de serem penetrados pela fé, tocados pela fé, tocados pela palavra viva de Deus, que mergulha até o mais profundo da alma com a verdade de Deus, para iluminar o nosso coração, para nos ajudar a enxergar o que é bom e o que é mal. O que é bom é conforme o sacrifício de Cristo. O que é mal é o que rejeita o testemunho do amor que passa pela cruz, o que nega a paixão redentora. Por isso, meus irmãos, vamos pedir que o Espírito Santo fecunde o nosso coração, porque disse Jesus para os seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. Preparemo-nos sim para novos tempos, e peçamos a Deus que Ele encurte a distância para esses novos tempos que virão. E que nós tenhamos sabedoria para que, vivendo agora enxertados em Cristo, queiramos permanecer enxertados em Cristo. Queiramos permanecer unidos a Cristo, porque é por causa dele que nós podemos fazer alguma coisa, e não por nós mesmos. Confiar na graça, confiar no poder de Deus, confiar nos dons do Espírito Santo, é ter Deus em primeiro lugar na nossa vida, buscá-lo em primeiro lugar e sobre todas as coisas, e nos diz a palavra que tudo mais nos será acrescentado. Termino esta homilia pedindo a Nossa Senhora, nossa Mãe querida, que ela socorra o coração da Igreja neste tempo, socorra os cansados, os desfalecidos, socorra os doentes, os enfermos, socorra você que nos acompanha nesta Santa Missa, nesta pregação, e que Nossa Senhora providencie este abreviamento do término deste tempo de emergência, para que, vendo a luz, nos alegremos com a vitória de Deus. Amém.